Olá, Olá, pessoal! queridos, tudo na paz? Estamos começando mais uma célula familiar e hoje, para dar jus ao nome, estamos com a família completa. É isso aí. O Matheus vai participar conosco, vai ficar aqui no cantinho participando. Ele sempre gosta de participar das células, dos cultos, mesmo que ele é um pouco agitado, mas ele gosta, é bom já aprender. E a gente está finalizando a segunda série de Uma Vida com Propósito, que é Você Foi Planejado para Agradar a Deus. A semana de hoje é a semana de número 14, que diz assim: quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. E o versículo dessa semana se encontra em Hebreus 13:5, que diz assim: Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais vos abandonarei. Que maravilhosa palavra. Glória a Deus por isso, né? E como é maravilhoso, Deus é um Deus que sempre cuida de todos nós, né? Até nesses momentos mais difíceis e talvez momentos que nós estejamos passando nesses dias. Essa semana foi muito importante porque muitas vezes a gente tem esse pensamento que parece que Deus está distante, né? Às vezes você aí na sua casa, você tem esse pensamento, você tem pensado nesses dias: poxa, mas Deus está tão distante, como assim? Então, vamos trabalhar isso, como nós trabalhamos domingo na celebração, no nosso culto, e também na nossa célula aí, na sua casa, com a sua família. E uma das coisas que é muito importante: Deus, Ele é real. Deus, Ele é real. Deus sempre existiu, Ele sempre existirá. Deus é real, independente do que você está sentindo, Carol, e do que eu sinto. É independente do que você sente. Ah, pastor, então não é importante o sentimento? É claro que é importante o sentimento. Deus nos criou, nos fez com sentimentos. Nós temos sentimentos. Mas eu me refiro àquele sentimento, às vezes, que você está muito triste, está passando por uma dificuldade muito grande. Parece que Deus está tão distante de você. Mesmo que você se encontre num momento difícil, numa grande provação, numa grande luta, Deus continua sendo real. Deus, Ele é real, é um Deus que existe independente do que você sentimos, né? Então, no meio da provação, quando você está passando por uma dificuldade grande, lembre-se que Deus, Ele é real. Deus, Ele existe independente do que nós estamos passando. A chave da coisa é nos rendermos a esse Deus, mesmo passando pela provação, mesmo passando pelas lutas, né? Então é preciso, mesmo passando a provação, a reconhecer que esse Deus é real, Ele é um Deus verdadeiro. Deus também é um Deus completamente imutável. Como assim imutável? Imutável é o que não muda nunca. Deus nunca mudou. Deus não mudou lá nem para os antigos do Antigo Testamento, e não muda também nem mudou para nos tempos de Jesus, para os discípulos, depois para os pais da igreja, não muda para a gente também. Deus é totalmente imutável. E nós precisamos nos concentrar nesse Deus, que esse Deus não muda. Ele é um Deus completamente eterno, amoroso, bondoso, que nos ama e que nos salvou também, né? E também nós precisamos confiar neste Deus que também fez as suas promessas. Muitas promessas são cumpridas, não é? Isso remete lá ao Antigo Testamento, do que a gente tem estudado com algumas mulheres que a gente está estudando a Bíblia, sobre o povo na Terra Prometida. Deus prometeu lá a Abraão, Isaac, Jacó, e durante anos e anos o povo foi para a Terra Prometida. Então Deus cumpriu o que Ele prometeu com os profetas, nos reis. Durante todo o Antigo Testamento Deus vai cumprindo o que Ele promete. Deus cumpriu que ia cuidar do seu povo, mesmo o seu povo estando distante de Deus, né? E muitas vezes na história que a gente vai acompanhando, o povo se afasta de Deus, o povo vai buscar ídolos, o povo vai buscar outros deuses, mas Deus não se afasta. Deus continua com o seu povo e Ele cumpre o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Que estaria com o seu povo. Amém. Né? E já quero falar para vocês, estude mais a história, né, da Bíblia. Eu estou estudando com algumas mulheres a história da Bíblia, o que aconteceu na Bíblia, coisas importantes que é importante a gente saber, né? Então isso é a gente saber que Deus que Ele cumprirá o que Ele prometeu. A gente vai vendo ao longo da história da Bíblia. Então é importante a gente conhecer, é importante a gente saber que a gente vai saber o que Deus prometeu lá, que Ele está cumprindo aqui hoje,
né? O que Deus prometeu para você, talvez algum dia que você nem entenda, Deus está cumprindo na sua vida. Então estude, busque, né? Conheça a história da Bíblia, conheça a história, que você vai saber tudo que Deus tem feito, tudo que Deus prometeu, que Ele cumpriu, que Ele está prometendo, que Ele está cumprindo na sua vida. É muito importante. Então se aprofunde mesmo na palavra, né? Um versículo que eu gostaria também de deixar, além do versículo básico que a gente trabalha, é um versículo na linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Tem um louvor, né, que diz que o Senhor Jesus deixou a sua glória, né? Ele deixou tudo a sua glória, Ele veio aqui para a terra, se fez homem e ainda não pecou, para que eu, Carol e você aí na sua casa pudéssemos ser novamente nos aproximar de Deus, porque havia uma separação, e essa aproximação significa também Jesus. Às vezes você pode estar sentindo-se distante de Deus, é porque está faltando mais de Jesus na sua vida, está faltando mais de estudar a palavra dele. Todos os ensinamentos, tudo que você precisa para a sua vida está nas Sagradas Escrituras. Então, se você se encontra distante, eu encorajo você, nós encorajamos a você a se aprofundar e acreditar e crer nesse Deus maravilhoso, que é um Deus que fez suas promessas, cumpre as suas promessas e ainda cumprirá as que estão faltando. Então é um Deus verdadeiro. E lembre-se que Jesus morreu por mim e por você. Ele se fez, Ele carregou toda a culpa do nosso pecado para nos salvar. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida novamente e viver. E a pergunta dessa semana para vocês compartilharem, bem interessante, diz assim: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Né? O que a gente falou tudo agora, buscar mais dele, conhecer ele, querer estar na presença dele. A primeira coisa é você querer estar na presença dele, né? Você querer buscar ele, você tirar o tempo, você talvez fazer um pouco de sacrifício na sua vida, no seu dia a dia, de tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. E voltando, né, sobre o que eu falei de ter estudado com as mulheres, desde o começo da quarentena a gente fez períodos de oração às 3h30 da tarde. Esse período de oração que a gente fez, você aí que fez, você deve lembrar, eu já ouvi vários testemunhos, vários feedbacks, que foi importantíssimo. E é isso que você faz para se concentrar mais na presença de Deus quando Ele parece distante. Talvez Deus estava distante de você e você começou a fazer esse período de oração e Deus esteve mais próximo de você. Você ouviu Deus falar com você, você teve uma oportunidade de falar com Deus. É isso que você se concentra em Deus, para Ele ficar mais próximo de você. Você deve buscar Deus. Deus sempre está ali, Deus sempre vai estar aqui para você, né? Deus sempre vai estar com você em todos os momentos da sua vida, mas é você que precisa se concentrar nele, se conectar nele e buscar ele e estar perto dele. Então, o que você poderá fazer? Tudo. Todo o seu dia é para a glória de Deus, que a gente tem feito, que a gente tem visto já. Então, louve a Ele, adore a Ele. A sua adoração no seu dia a dia é uma forma de se concentrar com Ele, de se conectar com Ele, de estar próximo dEle. Então, se você acha que Deus está distante de você, que Deus te abandonou, que Deus não quer saber de você, na verdade é você que talvez esqueceu um pouco de Deus. Então, e é o momento também de... Às vezes o distanciamento, quando a gente tem esse sentimento de estar distante de Deus, pode ser às vezes por causa de uma tristeza, de alguma coisa que eu estou enfrentando. Então o que é importante? É importante a gente falar para Deus, demonstrar nossas emoções, saber que Deus é real, mas eu preciso falar: Deus, eu me sinto assim, eu estou dessa forma, eu estou passando por isso, e Senhor, eu estou achando que é isso que está me distanciando do Senhor. Converse com Deus, é isso que nos reaproxima de Deus. Nós temos toda a possibilidade de estar intimamente com Deus a partir que Jesus morreu e se sacrificou por mim e por você. Agora basta ver o que mais está nos distanciando do Senhor. Nesse período de pandemia, de quarentena, muitas pessoas estão entrando em estados depressivos por causa da preocupação, por causa do medo. É normal, nós sentimos medo, sim, mas
talvez esse medo tenha afastado você de Deus e faz você ficar com mais medo ainda. Então, em vez de você ficar pensando em algo ruim, em vez de você buscar notícias na internet, informação, o que está acontecendo, claro, a gente precisa se inteirar do que acontece no Brasil, no mundo, mas se concentre em Deus. É isso que eu fiz. No começo da quarentena eu estava muito preocupada, muito nervosa. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com as pessoas? Tem muitas pessoas autônomas, eu conheço muita gente que talvez pode acontecer alguma coisa ruim com ela em relação à economia, em relação ao vírus. Mas eu tirei isso de lado e me concentrei em Deus, me aproximei mais de Deus. Talvez eu estava passando por um período de distanciamento de Deus, por eu estar preocupada. Mas eu decidi, foi uma decisão minha, de me aproximar de Deus mais e mais, estudar a palavra dele, esquecer um pouco do que está acontecendo, né? Deixar de lado, deixar essa informação um pouco de lado e se informar em Deus. Mesmo que a gente vai estar passando por tribulações, mesmo que a gente está passando por dificuldade, Deus está conosco. E isso que importa, isso que é real. E foi até falado domingo na palavra que no mundo tereis aflições. Mas Deus disse, Jesus disse, eu venci o mundo. Glória. E Ele venceu o mundo por mim, por você. Então não fique aflito, né? Se aproxime de Deus, que talvez esse momento de aflição que você está passando vai passar, porque você vai estar próximo de Deus. Amém. Fantástico, sensacional. E já quero convidar você para a semana de número 15, de uma vida com propósito, formado para fazer parte da família de Deus. Estaremos entrando na terceira série de Uma Vida com Propósito, então não perca. Será transmissão ao vivo pelo Facebook e também teremos cultos presenciais para quem se enquadra ao grupo que deve participar do culto. Então, venha conosco, você está convidado. Deus abençoe grandemente sua vida. E amanhã... É verdade! Amanhã teremos nosso terceiro encontro de casal. Esse ano vai ser diferente. Uhul! Esse ano vai ser um pouco diferente. Vai ser uma palestra online com o casal do Ministério de Casais aqui da nossa igreja. Então participe. Você de qualquer lugar vai poder participar, né? Vai ser um momento muito especial. O Matheus veio até ver o que está acontecendo, né? Tira um momento para o seu casamento, né? Vai ser uma palestra muito legal, de um casal que tem já estudado, se dedicado a isso. Então não perca amanhã, às 20 horas, eu acho que é. 20 horas. No canal da igreja, no Facebook da igreja. Não perca. É isso aí, não perca. Deus abençoe. Deus abençoe. Manda beijo, Matheus. Aê.